Dedinho de Prosa está começando. Hoje nós vamos entrevistar o desembargador João Benedito. Contar uma história fantástica, uma história pessoal bacana. Não sei ainda da história, mas já ouvi falar. Desembargador, por que Benedito? Ah, bom. Benedito porque meu pai era... Estou dizendo era porque faleceu, embora ele esteja ainda no meu coração, na minha mente. Meu pai era Antônio Benedito da Silva. Então, é aquela história de interior, que vai para o cartório, né? E você, como é o nome dele? Como é o nome do menino? É João. João de quê? Ah, não sei, mas como é o nome, seu nome? Aí Antônio Benedito. Ah, é João Benedito. Tanto é que lá em casa, alguns chamam de... O sobrenome é Antônio, outros Arthur. Arthur Benedito. José, não, José Arthur da Silva, né? Outra é, quer dizer, o sobrenome, na verdade, é o sobrenome comum da Silva. Mas aí, como o pai, naquela época, não tinha outra opção, ou pelo menos não sabia dizer, o escrivão lá do cartório é que diz, é João Benedito, o outro vai... Esse José Arthur, meu irmão José Arthur, aí ele foi com o nome escrito. O nome do meu filho é José Arthur, aí ficou José Arthur da Silva. Já foi prontinho. O outro foi Antônio. E tem uma história interessante desse negócio, eu posso contar? Aqui é o programa das histórias interessantes, viu? Fica à vontade. Como os meus irmãos mais velhos eram Antônio, Alfredo Antônio, tudo Antônio. Alfredo Antônio da Silva, Otacílio Antônio da Silva. Eu achava que meu nome era João Antônio da Silva. E como o aluno, a pessoa não tem, no interior o cara não tem o registro de nascimento, até que a escola exija, né? Então, quando eu passei para o ginasial, chamado admissão ao ginásio, aí disseram... Um livrão grosso desse admissão ao ginásio. Aí disseram, agora você vai ter que trazer o seu certidão de nascimento. E aí, quando eu cheguei no cartório, que eu disse, olha, meu nome é João Antônio da Silva, eu queria que o senhor... Aí disse, como é o nome do teu pai? Tua mãe? Aí que me disseram, ele disse, seu nome não é João Antônio, não, seu nome é João Benedito da Silva. Aí eu digo, oxe, João Benedito. E foi aí que eu me assustei. E quando eu cheguei na escola, todo mundo disse, teu nome de João Antônio mudou para João Benedito? Não, sempre foi João Benedito, é que eu não sabia. E ainda hoje, lá em Caueiras, na minha terra, o pessoal ainda conhece por João Antônio. João Antônio, né? O senhor tinha quantos anos aí quando descobriu o seu verdadeiro nome? Eu passei para a admissão ao ginásio, eu estaria com 14, 15 anos. Era, 14, 15 anos. E diga, o senhor é de onde? Vamos falar um pouquinho das suas origens e tal. Minha origem é de Aliança Pernambuco, né? Na verdade, eu sou de Caueiras, que é um distrito de Aliança, 6 quilômetros de Aliança. A gente diz Aliança para o pessoal melhor se localizar. Aliança é um município? Aliança é um município. Caueiras, onde eu vivi, minha adolescência é um distrito. É zona rural, sítio? Um povoado. Povoado. É um povoado. Ótimo, vamos. Um povoado lá de Aliança. Tanto é que quando eu fui para Recife trabalhar, estudar aos 16 anos, 17 anos. Mais ou menos 17 anos, foi 69, 70. E que eu dizia, eu sou de Caueiras. O pessoal, Caueiras não existe no mapa, não. Então diga onde é que você mora mesmo. Eu disse, sou de Aliança. Foi aí que eu me acostumei a dizer de Aliança para o pessoal se localizar, saber onde era Aliança. Porque Caueiras ninguém sabia. Certo. Seus pais eram o quê? Profissão deles? Eles eram o quê? Meu pai. Minha mãe era doméstica, né? Analfabeta, não sabia escrever nem ler. E meu pai era trabalhador rural. Trabalhador rural naquela região. Quantos filhos? 8. 8 filhos? 8. No eito, puxando cobra para os pés? Puxando cobra para os pés. E eu ajudando. O senhor puxou cobra para os pés? Puxei para também. essa juventude, geração nova, não sabe o que é puxar cobra para os pés, é trabalhar na enxada. O senhor trabalhou na enxada? Trabalhei na enxada. Começou com que idade no eito? Eu tinha uns 12 anos. Eu nessa época, na verdade, papai só queria... Me desculpe, viu? Não, olha, fique à vontade, viu? Aqui o senhor fique muito à vontade. Deixa eu me recuperar. Não se preocupe, fique muito à vontade. Desculpa, eu senti que o senhor ia se emocionar quando eu comecei a falar das suas origens. Meu pai.
Fique à vontade, não se preocupe. Aqui é um bate-papo, um cafezinho. Quando o senhor puder falar, o senhor fala. Na verdade, eu ia levar o almoço para meu pai, na hora do almoço, né? Mas já vendo ele ali trabalhando, ele tinha que cumprir aquele eito, né? Ou então no corte de cana, ele tinha que cortar determinada quantidade de feixes de cana. Então, eu resolvi ajudá-lo. Na hora do almoço, enquanto ele almoçava, eu ajudava. E aí, quando era na cana, para amarrar, que naquela época amarrava ainda o feixe de cana, era mais fácil para mim. Era mais fácil do que ir lá puxando a cobra para os pés, como diz você. E aí, me permita você. Não, fique à vontade. E aí eu ajudava meu pai no eito, no eito e na cana, na hora do almoço. Só largava quando era para ir para a escola. Eu saía de lá correndo, tomar um banho e ir para a escola e andar 6 quilômetros para estudar em Aliança. Andava o que a gente chamava lá, aqui, uma légua. Uma légua. Uma légua, 6 quilômetros. O senhor andava uma légua para estudar depois dessa jornada de... Ia a pé. Ia a pé e voltava. Todos estudavam? Todos os filhos? Todos estudavam, só que os primeiros, os meus irmãos mais velhos, estudaram até o ensino fundamental, que naquela época não era fundamental. Mas, bom, o equivalente a fundamental, porque era o fundamental que havia em Caueiras. Daí em diante, você tem que ir para a Aliança. Então, quando chegou na hora de ir para a Aliança, eles pararam. Pararam. Mas eu não parei, eu fui. Eles estudavam, os senhores estudavam por iniciativa dos pais ou iniciativa pessoal? O senhor foi para a escola porque o pai quis ou porque o senhor disse, eu vou sair da cana e vou ser desembargador? Não pensava em ser desembargador. Meu pai me estimulava. Não, eu disse desembargador no sentido que o senhor pensava num futuro próspero. No futuro. Eu queria realmente um futuro melhor para mim. Mas, enquanto isso, eu trabalhava no eito, né? Sem descuidar de ajudar meu pai. Meu pai sempre me estimulou a dizer que aquilo ali não era o melhor lugar para mim. E eu também tinha consciência disso. Tanto é que, quando eu fui para a Aliança, que terminou o ginásio, que se chamava ginásio na época, né? Que era o complemento do primeiro grau, eu fiquei sem lugar para ir, quer dizer, sem escola para ir. Por quê? Havia escola, agora, depois do ginásio, em Timbaúba, mas todas eram particulares. Ou então em Recife. Mas como danado eu ia para Recife? Quem ia me levar? Teve que ir alguns amigos vendo... Não, fique tranquilo, fique à vontade. Não sei para que eu vou falar disso. Não, tem que falar uma história bonita, é uma história... Mas eu vou... Até que alguns amigos, vendo a minha situação e minha determinação, eles disseram que iam me ajudar, que iam arranjar um emprego para mim em Recife, e aí eu, tendo um emprego, eu podia custear meus estudos. E foi assim. Eu fui em 1970 para Recife, fiz algumas entrevistas, e uma delas, poucas, porque quando, eu acho que na segunda empresa, quando a pessoa viu que eu estava indo a Recife, não só trabalhar, mas principalmente estudar, e foi isso que eu disse, que o gerente, que ainda hoje é meu amigo, disse, você vem aqui trabalhar. O gerente da empresa. Da empresa, o senhor foi ser entrevistado para ser admitido. Ele disse, você vem aqui a Recife, João, você vem trabalhar, não é? Eu disse, olha, eu venho trabalhar, mas para custear meus estudos. Eu venho muito mais estudar do que trabalhar, embora eu tenha essa obrigação de cumprir com o meu dever aí. E foi, no dia seguinte, ele estava dizendo, chame o rapaz, que eu quero. E eu passei nessa empresa uns 15 anos trabalhando. Saí de lá, depois que eu tinha terminado a faculdade. Já formado, né? Já formado.
trabalhando no departamento jurídico da empresa. Né? E eu queria lhe perguntar o seguinte, como é que um negro se torna desembargador? Não é duro, não é fácil no Brasil, né? Mas o senhor vai me responder daqui a pouco, porque nós vamos fazer um breve intervalo e volto já.